lembro aqui, recordações, é que ele iniciou a vida pública mesmo em 1966, quando foi eleito vereador do município de Icó por 364 votos, sendo o segundo vereador mais votado na época. E Aldo Monteiro também exerceu 2 vezes a Secretaria de Educação. Foi secretário municipal, uma do irmão dele, José Valfrido, e outra do Dr. Quilom Peixoto, no primeiro mandato, né? Então ele exerceu 2 funções como secretário de Educação. Foi um cara muito voltado para a educação. Por sinal, quando ele vai eleito prefeito em 1982, até os dias de hoje, pelo que nos consta e é o que a gente tem conhecimento, foi o prefeito que mais construiu escola. Naquela época, eram aquelas tradicionais escolazinhas com 2 salas de aula, uma cantina, tipo um galpãozinho. Mas na administração dele foram construídas 74 salas de aula. Bateu recorde. Até hoje eu não conheço um prefeito para ter feito o que ele fez pela educação. E então Aldo tinha sido eleito vereador em 1966 a 1970, na época que o pai foi eleito prefeito, e depois, como eu te falei, exerceu as 2 funções como secretário de Educação em 2 administrações, a do irmão e a do Dr. Quilom, e ficou um tempo fora da política, né? Terminou o mandato de vereador, ficou fora da política, porque depois surge a candidatura de Zé Valfrido a prefeito, né? Depois vem a candidatura do Dr. Quilom, e quando nos finais dos anos 80, 82, aí surgiu as pré-candidaturas do PDS. Na época o Dr. Quilom era o prefeito, e eu não me falha a memória aqui, eram 3 nomes que poderiam disputar a prefeitura. Era o do Aldo Monteiro, do Tarcisinho Monteiro, seu irmão, e o seu Eduardo Peixoto, carinhosamente como a gente chama Padinha Eduardo, né? E em um consenso, em uma reunião do partido, do PDS, aí a indicação foi unanimidade para ser o Aldo Monteiro. Então ele sai como candidato em 1982, depois de um bom período fora da vida política, e vence a eleição. Uma eleição que ele venceu com mais de 1.300 votos, se não me falha a memória, né? Ele tirou uma votação expressiva. Venceu o ex-prefeito Jaime Almeida Alencar, foi o concorrente dele, né? Ele venceu aquela eleição. E ao vencer a eleição, Aldo tinha, quem lembra de Aldo, memorizando, pode ir lá e ver nos cartazes dele que tinha naquele santinho e algumas fotos, que naquela época era bem diferente de hoje, tinha só uma frase que nos chamava muita atenção: Icó em boas mãos, quero realizar. E esse quero realizar parece que foi o dedo Minerva, né? Porque se tornou sendo um dos maiores prefeitos da história de Icó até os dias de hoje. Eu posso salientar aqui, meu amigo, que depois de Aldo Monteiro, eu não tenho assim conhecimento de nenhum prefeito que tenha chegado a destaque, né? Aldo, quando foi eleito prefeito, fez uma grande administração na educação, na saúde. Hoje falaram muito, badalaram muito sobre saúde, sobre depois com a criação do hospital regional, mas Aldo foi o responsável pela primeira ambulância do município de Icó. É bom que os icoenses saibam disso. A primeira ambulância trazida para o município de Icó foi Aldo Monteiro que conseguiu, junto, aí me falha a memória, se era governador nessa época ou se era deputado, o senhor Paulo Salim Maluf. Ele conseguiu a primeira ambulância do município de Icó com o senhor Paulo Salim Maluf, né? E a administração de Aldo foram 6 anos. E foi muito complexa, porque nós estávamos vivendo uma seca, né? Você sabe que o Nordeste é muito... Hoje mesmo nós estamos numa seca, mas é uma chamada seca verde. E Aldo teve um fato que assim chamou a atenção. Aldo se preocupou com nossos irmãos camponeses, oferecendo, buscando junto ao governo Gonzaga Mota. Aí ele já tinha perdido o nosso saudoso deputado Zé Valfrido, né? Porque a eleição foi em 1982, 15 de novembro de 82, e 14 de novembro de 83, o nosso saudoso deputado Zé Valfrido morre num desastre que ainda hoje a gente sente essa emoção, por que não dizer, daquela voz, que era a voz do sertanejo, a voz do icoense, que eu acho que daqui a uns 100 anos a gente não pode ver também um Zé Valfrido no Icó, né?
Aí voltando, o Aldo, quando é eleito prefeito e pega essa seca, ele consegue 3 caminhões de alimentos e roupas para distribuir com nossos irmãos carentes. E eu aqui posso afirmar, porque eu acompanhei no meu distrito do São Vicente, ele, juntamente com o governador Gonzaga Mota, veio aqui entregar e foi aos 5 distritos de helicópteros, aí Cozinho e Lima Campos, e os outros ele foi mesmo em transporte. E ele mesmo ia lá, reunia a comunidade e entregava aquela cesta básica e aquela doação de roupas juntamente com a Dona Terezinha. Fazia aquelas com as famílias, organizava e distribuía, né? Então ele não mandava, ele ia. A primeira ideia dele de política, de partido, foi o PCB, que ele foi do Partido Comunista. Tanto que ele foi preso político, né? Depois a vivência política dele, de passando por diversos partidos, então ele dizia, aí às vezes eu me interrogava e dizia, você é mais alto, você é uma pessoa de uma inteligência vasta, de uma criação política, veio de uma família de política. E por que ficou salteando de um partido para o outro? Você sempre simpatizava por um partido, mas ficava pulando de um partido para o outro. Isso, rapaz, nas conveniências, né, partidárias exigiam isso. Por exemplo, no regime militar, você não tinha opção. Né? Você não tinha opção. Ou era PDS, Arena 1, Arena 2, né? Eram esses partidos. Você não podia optar por outro. Porque nem os governadores, né, davam apoiamento. Então, o partido era esse. Muito embora a minha condição partidária não se identificava com esses partidos. É tanto que ele achava assim a vida do Lula, que era do PT, a criação do PT, por um metalúrgico, né? A criação do PT por um metalúrgico. É uma história muito bonita, ele achava aquela história muito bonita. Né? É tanto que ele era um simpatizante do PT. Nos últimos momentos de sua vida, ele já era ligado ao PT, né? Ligado ao PT. Então, ele dizia que a atuação política partidária dele era uma, né? Era uma. Mas a sua cultura política, né, que ele visava, o que ele tinha de visão política era diferente. Creio eu que teve, né? Teve influência total, porque o pai já tinha sido prefeito 2 vezes, né? Prefeito indicado e prefeito próprio, através de eleição, né? E eles eram muito ligados, né, a políticos tradicionais, como o Virgílio Távora, né? Então, isso teve muita influência, né? Assim, o fato também do seu irmão também ter sido deputado, isso influenciou... Mas aí já é consequência, né? Os outros, no caso dos 2 irmãos, Zé Valfrido e Tarcísio terem sido deputados, já é consequência da participação da família. A família fazia parte de um grupo político, né? Como eu disse, ligado principalmente a Virgílio Távora, que era um dos políticos mais fortes que o estado do Ceará já teve. Era um número pequeno de eleitor, mas tinha um grupo de oposição que era um grupo, o pessoal chamava que era o Doutor Nilton, né, que fazia oposição à família Monteiro. Mas sempre, a família Monteiro sempre vive a oposição, mas eles sempre se saíram como vitoriosos, eu cheguei aqui, posso dizer assim, em 1974 é que cheguei do Icó, mas o que me consta depois que eu cheguei aqui para residir em Icó,
eu tenho conhecimento que a oposição na época do grupo, vamos dizer assim, não tinha prefeito não foi no meu conhecimento não. Sempre passou de Zé Valfrido, como eu já disse que ele foi prefeito, depois o Aldo, Tarcísio foi deputado, e assim sucessivamente, né? Muito preocupada com as coisas do município, era extremamente um cara familiar, que gostava da família, né? Gostava da família, que era preocupado com a família, tanto que eu acho que a doença dele foi mais por conta familiar, essa preocupação que ele tinha com a família, mas pelo Icó ele tinha uma estima muito grande, era uma pessoa que tinha um carinho todo por essa cidade, foi o político que teve essa preocupação, que criou a bandeira do Icó, né? que tinha uma estima pela educação, que conseguiu dar passos enormes na educação quando foi secretário na época do Campeão. Então ele conseguiu avançar na educação icoense, cumprindo, exigindo de seus colaboradores o maior empenho na área educativa. Então eu pude perceber do alto essa coisa. E quando foi prefeito, ele teve toda essa preocupação. Então em todo o povoadozinho do município, em todo o distrito, ele conseguiu erguer uma escola. Então ele tinha uma preocupação pela escola, e que achava que era a escola que podia transformar, né? Ele achava que a escola transformava. Então o trabalho dele que ele fazia é por achar isso essencial. No caso do Ceará, e nessa região do semiárido é muito, vamos dizer assim, ruim a situação hídrica, né? Tem muita essa parte de questão de escola, né? Na época não tinha muito esse problema da questão de saúde, a população era menor, então não tinha como se construir muito e os recursos eram escassos, como eu digo, né? Depois de Fernando Henrique Cardoso, na presidência, é que começou a haver uma distribuição melhor dos recursos, né? Os estados de um modo geral. Então, caso inclusive do Icó começou a receber mais recursos, mas antes não tinha. A vivência familiar foi muito sobressaltada nesse aspecto, né? Depois teve a briga com o Tarcísio, ele se candidatou a deputado, Tarcísio se candidatou a deputado, né? Na época que ele se candidatou a deputado, que Quilom se candidatou a deputado, nessa época, se Quilom não tivesse atrapalhado, ele tinha ganho para deputado, né? Mas sempre teve essas desavenças políticas, né? E aí, mas toda a vida ele, mesmo com essas desavenças políticas, com essas divisões políticas dele com a família, mas nunca se intrigou com o irmão, né? Sempre permaneceram unidos, né? Talvez a grande preocupação de Aldo com os irmãos tenha sido com João Leonda, porque ele sempre achava que João Leonda era uma pessoa que não compreendia, não queria compreender que o tempo da política dele já passou, o tempo deles passaram e outras famílias iam substituir. Então eles não eram mais o poder passou. João Leonda era que nunca queria compreender isso. Ele achava que João Leonda nunca queria compreender essas coisas. E ainda hoje João Leonda pensa que tem o poder, mas que na verdade isso passou, né? Isso passou e acabou. A preocupação maior dele era com o João, que não queria ser um administrador, um grande administrador. Político, ele realmente não tinha essa vamos dizer assim,
perspicácia política, ele não tinha esse carisma como tinha o Zé Valfrido, o pai dele, né, e Tarcísio, ele não tinha esse carisma. Ele era um grande administrador. Já Zé Valfrido e Tarcísio, o pai deles, eram carismáticos, né, tinha essa muita ligação com o povo, tinha muita influência dentro do povo, e Aldo não era. Aldo era mais fechado, né, pela própria questão da cidade dele, né. Como eu falei, realmente ele foi um bom prefeito, mas o Aldo, ele tinha um temperamento. Ele era muita gente não gosta dessa posição das pessoas. Ele era um cara vamos dizer assim, de dizer o sim ou não. Então eu me recordo demais um comício com ele. Ele realmente era para a reeleição. Isso foi o que eu gravei. Ele só olhou como prefeito, disse muito sim, mas também disse muito não. Então quer dizer que muita gente, esse não, às vezes o cara achou, magoou e tal, mas muitas vezes eu acho que o administrador, ele tem que realmente dizer muito não, porque senão a coisa vai para o brejo, vai para o brejo, como se diz. E ele era muito autêntico nisso, ele não era vamos dizer assim, era mais pela coisa correta. E o que talvez a maioria não entendeu, esse posicionamento dele. Mas realmente você não diz, não, ele foi, vamos dizer assim, naquela época acredito que já existia a própria justiça. Não, Aldo foi penalizado porque ele dizia, vai acontecer de quê? Foi isso não. Não existiu isso não. Ele sempre foi um cara, vamos dizer assim, honesto nas coisas que fazia. E esse não dele pode ser que ele mesmo reconheceu que deu muito não, o pessoal não entendeu, né? A administração dele foi excelente, teve uma administração excelente, mas que não era os irmãos não eram de acordo, que poderia ter sido melhor a gestão dele, né? Beneficiando algumas pessoas que os irmãos gostariam que fosse beneficiado e que ele irredutivelmente não cumpriu essa questão, né, do toma lá, da cá, da política. Ele jogou fora isso aí, ele queria fazer, ele fez uma gestão voltada para todo o povo, não para uma minoria. O Aldo foi esse político, não é, que visava muitas coisas. Na época do Tarcisinho, que se candidatou a deputado, naquele acidente, né, o Icó teve esse grande azar, aquele momento de grande azar, porque era justamente o período de desenvolvimento que o Icó ia ter, e aí acontece aquele acidente, Zé Valfrido morre. Logo em seguida, o Tarcisinho se elege, a maior votação que teve aqui no Icó, saiu praticamente eleito do Icó, né? E Aldo queria, que na época era o governador, era Tasso Gereissati. Aldo queria que o Tarcisinho não fizesse acordo com o Tasso, mas ele foi contra isso, permaneceu aliado ao Tasso. E Aldo ainda deu uma estacada politicamente no Tasso, né? Que na época foi presidente da Prece, o Tasso, na época, que boicotou a gestão de Maria Luísa Chaves em Fortaleza. Aldo, como presidente da Prece, chegava e falava para ele para ajudar a Maria Luísa, mas ele foi cruel com a Maria Luísa, né? Querendo sempre, atrapalhou a gestão da Maria Luísa. O Tasso foi essa pessoa que atrapalhou a gestão da Maria Luísa e também não gostava do Aldo, porque o Aldo ia em cima, né? Dizia como era para ser feitas as coisas. Então ele era um político de pensamento vasto. Então o Tasso era essa pessoa que não gostaria
de ser posto não é, à prova essas coisas, não gostaria de ser interpelado, mas Aldo sempre Ele era uma interpelado. pessoa que ele não tinha hora você bater na porta dele, tanto fazia ser de manhã, de tarde como de noite. Muitas das vezes eu cheguei a ver ele se deslocar sábado, domingo, para ir atender pessoas, não como prefeito, mas até como advogado. A pessoa chegava, não tinha condição, Aldo, houve um problema com meu filho, por isso ou por aquilo. Lá Aldo pegava o carro e saía e ia atender, não perguntava se era do lado dele ou se não era. Ele tinha essa grande virtude. As pessoas que não conheceram que a história de alguns de maldade de algumas pessoas que colocaram que ele foi um político arrogante, prepotente, isso não é verdade. Porque o Aldo era um cara de um coração assim sensacional. Só conhecendo o Aldo pode dizer como ele tinha aquela maneira, aquele carinho pelo Icó. E outra das coisas que mais me chama a atenção é que sempre ele me dizia: compadre, o Icó é o meu coração. Eu ainda quero ver esse Icó bem bonito, esse Icó desenvolvido. Eu tenho um sonho para o Icó. Ele tinha um sonho para o perímetro irrigado, ele tinha um sonho para essa nossa juventude de faculdade, ele tinha vários sonhos para ver o nosso Icó. Mas infelizmente você sabe que naquela época que ele governou o Icó, não tinha as facilidades que nós temos hoje, né? Por exemplo, nós estamos hoje aqui. Isso aqui, se fosse na época de Aldo Monteiro, meu irmão, é uma coisa, tinha sido uma coisa assim, de grande revolução, porque o Aldo não tinha naquela época, os prefeitos saíam daqui para Brasília, se tivesse um deputado forte, o que naquela época era o deputado José Lins de Albuquerque, que tinha votado para deputado federal, depois o Aécio de Boba, ele saiu pedindo, era o tempo dos coronéis, como você sabe, era muito fechado, né? Não havia aqueles recursos que nós temos hoje. E mesmo sem esses recursos, o Aldo fez uma das administrações mais belas e que vai ficar na memória de muitos sertões. E muita gente comentava, era justamente aquele, porque eu nem considero isso, vamos dizer, eu acredito que é o temperamento da pessoa. Você não pode mudar se você nasce sorrindo para o povo, aí como é que você vai de repente ficar de cara fechada? Então ele era o tipo do cara que tinha aquele temperamento, assim, vamos dizer, como diz na gíria popularmente, a cara fechada, mas de um coração bom. Então muita gente diz, não, é um arrogante, é isso, é aquilo. Mas aquilo era do temperamento dele, da pessoa. Se você precisasse dele, realmente, na hora, ele era uma pessoa sempre para isso aí, na hora que você precisava, ele chegava. Tinha aquele coração, vamos dizer, de ajudar, o coração humano. Aí tinha aquele temperamento, assim, aquela cara fechada. Eu falo mais em termos, no caso da educação, né? Como é que se diz assim? A própria fundação, né? A fundação foi aproveitamento de um prédio antigo, histórico, né? E a instituição vamos dizer assim, de uma área educacional que é muito importante para o município, né? A instalação também, a biblioteca pública, na época era muito atuante, né? Muito, como é que diz assim, relevante, né? Certo? E vamos dizer assim, reforma de algumas escolas, né? Como ele propriamente me disse, inclusive o Ana Vieira, que no caso hoje é estadual, ele foi um dos que fez a reforma no Ana Vieira, no caso, que era conhecido como grupo escolar em época, né? Tanto o Lourdes Costa como o Ana Vieira não tinha essa coisa de escola do fundamental, era até o 5º ano, então era conhecido como grupo escolar, né? Grupo novo e grupo velho. Eu aqui gostaria de lembrar também, por exemplo, a questão do asfalto em nossa cidade. Houve um determinado prefeito aí que falou que asfaltou o Icó. Mentira, nunca houve asfalto. O asfalto que nós temos no Icó ainda é o asfalto de 1983 e 1984, quando o Aldo era prefeito. Depois fizeram para lá e para cá uma gangorra, mas nenhuma rua mais foi feita. Tudo que tem aqui ainda é há 30 anos atrás deixado por Aldo Monteiro.
que ele disse que criou a bandeira, ele dizia que o que poderia ter tirado da bandeira era a questão da coroa. Porque aquilo ali dizia que sempre simbolizava o imperialismo, ou a monarquia, aquele negócio, né? Então ele dizia que o defeito foi ter colocado uma coroa, né? Ter colocado aquela coroa. E que o que o município produzia, que era algodão e milho, né? Poderia ter diversificado aquilo, né? Uma diversificação daquilo, já que se produzia peixe no Limatã, negócio, na bacia do açude se produzia uma série de outras coisas. Mas, no geral, ele ficou satisfeito. O que comentaram foi ele pegou o município. Assim um exemplo grosseiro. Vamos dizer que naquela época que Aldo entrou, se o município tinha 30 grupos, ele deixou por 60. Ele se dedicou demais nessa área da educação, que ele gostava, né, de ler, é tanto que era um advogado, ele era oposto, advogado, e ele gostava muito de ler e dava vamos dizer assim, uma das maiores coberturas que ele dava justamente era na parte da educação. Na época não tinha, vamos dizer, essa questão de recursos que tem hoje, as facilidades que tem hoje, eram muito raros os recursos, né? E, na verdade, eles fizeram muita coisa, né? Se você pegar tanto a administração de Aldo, né, como a de Zé Valfrido, fez coisa que a gente não esperava, que o ICO, em termos de recursos, não tinha como conseguir, né? Aldo estruturou bastante a educação, né? Que criou a fundação que hoje, no caso, se trata da Secretaria da Educação, onde é a própria Secretaria da Educação, né? Ele estimulou bastante, ele era muito ligado à educação, porque tinha sido professor, né? Professor de português, né? De muito conhecimento. Então, isso aí no caso da administração pública, muito voltada por funcionalismo também, né? Tinha muito, assim, vamos dizer assim, incentivava bastante, né? Fazer festa de final de ano, os pagamentos eram normais, né? E a questão cultural também, né? Muita influência, inclusive já finalizando, né? A questão da CEMIC que tinha sido criada, que era a semana do município, no mês de outubro, né? Então isso aí, né, vamos dizer assim, foi muito importante, né? E creio que a área política teve essa influência, né? Influência total, né? Em questão do pai dele, né? Essa iluminação que nós tínhamos no meio da rua, como é que dá o nome? Meu Fio, né? Pronto, o ICO não tinha isso, até então a administração dele. E ele começou na Avenida Carlota Távora, que hoje é Josefa Campos Monteiro, Nogueira Cioli, Iqué Carneiro, Francisco Maciel, quase todas, aumentaram alguma coisa agora, mas essa iluminação quem deixou foi ele, o Aldo Monteiro. Eu conversava com um amigo uma vez, e ele me dizia que tinha passado uns 6 anos em Brasília, eu era no Rio, e quando chegou no ICO, disse, eu não estava mais nem conhecendo o ICO está totalmente diferente, né? O Aldo tirou aquela estalta do Padre Cício, que era aqui, e fez aquele balão que não existia, o balão do Padre Cício, né? Como a gente chama ali, muito bonito na época. Já foi reformado, mas ainda tem fotos, algumas pessoas têm que lembram como foi, né? A construção daquilo ali. Outra, ele foi um cara que tinha essa vocação de administrar, porque ele não se preocupava, dizia assim, eu vou fazer isso para agradar a vereador A ou a vereador B. Você pode perguntar aos vereadores da época dele, nós tínhamos ainda alguns vivos, como o seu Chico Pereira, Macarrão, Dr. Helder e outros que já foram, né? Mas Aldo tinha aquele respeito mútuo com os vereadores. Aldo nunca chamou o vereador para casa dele para dizer, olha, vocês têm que votar esse projeto, obrigar. Não, era uma coisa livre. Eu assisti muita sessão ali naquela
chamada hoje, que é de Padre Manuel Lindo, lanchonete Genebaldo, a Câmara Municipal funcionava ali em cima. E Aldo vinha com aquele projeto de lei, entregava ao seu líder, na época na casa, se eu não me engano era Macarrão, vereador Macarrão, e ali conversavam, dialogavam e aprovava aquele projeto que era de interesse do município. Ele tinha um sonho, o sonho dele era o quê? Era ver o ICOR crescer, era ver o ICOR ser destaque. E para isso aí, graças a meu bom Deus, ele foi muito bem reconhecido porque foi eleito o segundo prefeito de ICOR a ser presidente da APRESE, Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará. E ele foi eleito presidente por unanimidade naquela época, substituindo então o que criou a APRESE, que tinha sido seu irmão, nosso saudoso deputado Zé Valfrido, foi o primeiro presidente, né? Daí para cá, nenhum prefeito mais de Poenche chegou lá, porque faltaram competência, né? Ele teve esse grande reconhecimento. Não é aquele prêmio que alguns prefeitos hoje vão para o Rio de Janeiro, pagam fortunas para se aparecer lá, não. Era uma coisa séria, honesta, né? Realmente só quem ganhava aquele destaque, eu lembro na época o jornal Tribuna do Ceará, porque eu não tenho mais, destacava que Aldo tinha sido um dos melhores prefeitos do estado do Ceará, reconhecido, né, pela imprensa, né? E isso são coisas que a nossa juventude tem que tomar conhecimento, né? Influenciou e também, vamos dizer assim, né? Tudo na vida tem seu começo e seu fim. Então já estava chegando no final exatamente essa linha política deles, né? As últimas administrações, né? E já tendendo a diminuir a influência política, né? Ele depois o Silon e foi começando a diminuir essa influência do grupo político que eles tinham, né? No caso do ICOR sempre teve dois grupos políticos, né? No caso deles era adversário do grupo de Nilton Fernandes, né? Tinha sido prefeito aqui. E então já estava chegando à finalidade, porque tudo na vida é passagem, né? Você entra um grupo, sai outro, entra um grupo, sai outro, sempre grupos se trespassam. Normalmente na cidade do interior sempre são dois grupos. Ele se destacava como administrador, porque ele não se preocupava em dizer que alguém ficou chateado com ele. Ele não fazia essa politicagem que foi implantada no ICOR nos finais dos anos 88, 89, 90, a velha política da mão do bolso. Aldo era aquele cara que ele queria administrar. Quando ele ia fazer algo com uma determinada comunidade, por exemplo, eu vou citar aqui o nosso distrito de São Vicente lá. Quando ele foi reconstruir o açude da Pitombeira, ele sentou com a comunidade e foi avaliar o que era melhor para a comunidade. Se era reformar aquele açude, ou se era fazer um outro, e assim por exemplo, né? Quando ele foi instalar no nosso distrito, trazer a energia, algumas pessoas não acreditavam, porque o São Vicente não tinha energia. E eu lembro que no final da tarde, ali no terreiro da casa de Manduca, a gente conversando, ele chegou lá daquele 25 dele, bermudinha e tal, no Monza preto, como algumas pessoas falavam, diziam, ele só anda de Monza preto, só anda no carro preto. E hoje não é carro preto, é os carrões aí importados, né? E então o Aldo chegou lá e pegou um pedacinho de pau que estava no chão e começou a riscar e conversando lá e disse, olha, daqui para o Natal eu estou trazendo energia para 3 bodegas em São Vicente. Aí aquela turma brincando, conversando, aí o cara assim, como, Aldo, que essa energia vai chegar? Ele, não se preocupe. Isso era mais ou menos, eu acho que o mês de julho, por aí assim. E antes do Natal a energia foi inaugurada. A comunidade de São Vicente, nosso distrito lá, e 3 bodegas receberam energia através do Aldo Monteiro. A Aldo transformou, reformou uma escola lá, criou uma lavanderia pública, hoje até foi desativada, até já pessoas particulares que tomam de conta, que eu não sei como é que se pega uma coisa pública, passa para terceiros, né? Isso nem mais existe. O catavento, que era o sistema, um sistema de abastecimento d'água, ele colocou lá, reformou, deixou a comunidade toda assim, naquela época, infância de glória, né? Porque não existia água encanada, mas pelo menos o pessoal tinha aquele catavento onde pegava aquela água, tinha aquela lavanderia, e ele criou em quase todos os lugares, distritos e vilas, as questões das famosas oficinas, né? Oficinas, digamos assim,
de trabalho, para ensinar a mãe de família a fazer um bordado, uma costura. Ele tinha essa maneira de se preocupar com a comunidade, né? Eu aqui falando nisso, eu volto a lembrar outro ponto da administração dele, que foi a Destra, né? Foi uma das obras mais importantes, porque eu cheguei a ver, muitas das vezes, ele mesmo lá, esfregando, ajeitando aqueles móveis, com aquelas madeiras chegando, e ele, prefeito, mas estava lá no meio do povo. Quando chegava um carro para descarregar aquelas mesas enormes, que ainda hoje é chamada lá a Escola Manuel Antônio Nunes, se não me engano, né? E então Aldo deixou ali o quê? Uma oficina mecânica, tinha do tear, do corte de todo preparamento de enxoval para as mães gestantes, e elas trabalhavam ali e faziam ali. E ali era uma coisa mais linda do mundo. Quando ele entregou a prefeitura em 1989, fazia pena você ver como a coisa estava equipada e em poucos dias desapareceram. Eu, às vezes, quando eu passo ali em frente, eu me emociono, porque eu conheci aquela Destra realmente como um grande ato de pessoa que se preocupou em ver a juventude ter uma profissão. Não ver, que penas hoje a gente vê nessa praça, em outros lugares, muitos nossos jovens, às vezes, fumando um baseado, tomando um negócio aqui tarde da noite, e naquela época tinha Destra para ensinar. Os jovens se preparavam, as mães de família se organizavam, elas trabalhavam ali, e ali ela tinha todo o material quando um ia parir, no ditado popular, né? Já era dali daquele fruto do trabalho, era feito para distribuição, e ainda que gerava, sem sombra de dúvida, uma grande aprendizagem, claro, né? Com certeza. E a Destra esfacelaram, acabaram com a Destra. Na época, o que mais se comentava, eu acho que isso foi uma verba que ele conseguiu, acho que naquela época o deputado federal dele era o saudoso Flávio Macido, e ele construiu a Destra. Meu amigo, aquilo ali era um negócio, vamos dizer assim, a imprensa, não sei se deu algum, mas se destacava demais. Porque era na Destra, tinha a parte de você, a mulher estava gestando, ela sabia costurar, ela ia para lá, tinha a máquina para fazer os enxoval do menino dela, e parece que tinha até uma bolsa. Isso foi logo, ele manteve isso durante os 6 anos que ele foi prefeito. Logo que perdeu, quem veio depois dele tratou foi de acabar. Então ele trouxe teares para você fabricar, para você fazer redes, lençóis, né? Para as pessoas carentes. Ele trouxe uma carpintaria montada de tudo ali, logo atrás que tinha marcenaria. As pessoas que no Rio, que não tinham capacidade de pagar um caixão, era feito o caixão, não tinha caixão, a prefeitura entregava, né? Mas o grande problema é que ele perdeu a eleição, né, no Quilombo, e quem ganhou foi o Uriel. Aí entrou o Uriel, que não teve a coragem, a satisfação de levar aquilo para diante. Quando ele entrou, se vendeu logo os teares, acabou aquilo. Tinha 2 carradas de madeira, deram a madeira, né? Tecido, deram os tecidos, banana, arroz, feijão, estava lotado ali dentro, acabou com tudo. Então, para mim, o grande legado foi a Destra, que beneficiava os pobres. Aí era a pobreza que ia se beneficiar daquilo ali. Levava o seu alimento dali. Então, esse foi o grande empreendimento que ele deixou para a posteridade, mas que de fato não conseguiu ir adiante. Por seu Alfredo ou por Aldo Monteiro. O centro do Icó praticamente ainda é a mesma coisa que Aldo deixou. Bem ali, no final, após a igreja de São José, eu lembro que ele inaugurava aquela
pista de atletismo, não sei se você chegou a conhecer, que eu ainda cheguei a correr ali, era a coisa mais linda, era uma das maiores pistas de atletismo do estado do Ceará. Preocupação com o quê? Com esporte, com a nossa juventude. Acabaram. É triste a gente ver isso. A CEMIC, Semana do Município, coisa mais linda do mundo. Era uma coisa que era voltada realmente para o nosso município, que nos orgulhava de dizer que nós estávamos na Semana do Município do Icó. Com certeza. Então são muitas coisas, e a CEMIC, se eu não me engano, foi criada pelo saudoso deputado também Zé Valfrito, né? E Aldo deu continuidade. Outra coisa muito importante, e que alguns conhecem da minha idade, mais velho, sabem, e os mais novos não, era a grande preocupação que ele tinha todo ano na festa de São Confim, de fazer o tradicional tapete, né? Eu acho que aí muitos cantos davam aparecer fotos, e ele mandava fazer, mas ele estava lá. Eu tenho até fotos, não sei se eu te enviei, ele mesmo trabalhando lá, decorando, fazendo o trabalho. Ele era aquele prefeito que metia a mão na massa. Ele estava presente, ele fiscalizava, ele queria. Que é um diferencial. Com certeza. É muito difícil encontrar. Hoje a maioria dos políticos, infelizmente, eles administram, como diz a história, só com a caneta, mas muitas das vezes não tem conhecimento do que é o município do Icó, o que é que realmente está necessitando. Eu não quero aqui fazer crítica a nenhum ex-prefeito de Icó, porque não cabe a mim, mas eu posso dizer para as pessoas que há muita saudade da maneira de Aldo governar, porque era uma maneira que não tinha perseguição política, não tinha lado político A ou lado B. Aldo administrava o Icó para todos os icoenses. Não era para dizer assim, eu vou agradar fulano porque é compadre, é do meu grupo político, não. Aldo foi um prefeito que governou o Icó preocupado com as coisas do Icó, para ver o Icó crescer, não fazendo essa politicagem que é feita hoje, acho que em todos os municípios brasileiros, né? Outra coisa muito importante é que ele me mostrava com o maior orgulho, quando entregou a prefeitura, o cheque, e na época, se eu não me engano, se a memória não falha, mas a comadre Rosinha tem, ele deixava em caixa 70 mil ou 700 mil nos cofres da prefeitura. Além de deixar o funcionário todo em dia, as obras todas quitadas, ele deixava a prefeitura de Icó, aqui eu não lembro bem, mas um cheque, no valor de 70 ou 700 mil naquela época, alguma coisa. Como pessoa, era um cara que você, quando precisava dele, nas horas que você sabe, e quando você tem um amigo, é justamente na hora que você precisa, né? Mas você não precisa, o que é que há, tudo bem. Mas a gente mede a capacidade do ser humano, do administrador público, é na hora que você precisa. Porque aí é que você precisa mesmo e o cara chegar. Isso é uma virtude que ele tinha e eu acredito que ele nunca, nessa hora aí, ele sempre chegava. Gestão, né? A diferença de gestor. Aldo como gestor, ele tinha uma visão muito ampla dos recursos que tinha e do que poderia fazer. É tanto que ele dizia, se na minha época eu pego o Fundo de Participação, FPM, o Fundeb, então ele achava que faria do Icó uma cidade com tudo que se poderia procurar, né? Com educação melhor, com saúde melhor, né? Com emprego, né? Que ele tinha toda um programa, né? Já para essas áreas, tinha todo um programa para essas áreas. Então, eu acho que o diferencial é do gestor. Os recursos tem, né? Agora o que falta é você gerir bem esses recursos. Né? E ele sabia como fazer isso aí. Ele sabia como fazer isso aí. Na atualidade,
você vai atender uma gama de amigos políticos, e aí você não faz. Você não faz. Né? Prefeitura, ela tem, como ele dizia, ela tem que beneficiar o município. Ela não tem que dar emprego, né, para apadrinhar os políticos. Ele não pode. Se ele fizer isso, como ele dizia, ele não faz nada pelo município. Então, que é o que a gente vê. Se optou por dar emprego, e gestões vão se sucedendo, e o município que você vê continua na mesma, sem nenhum desenvolvimento, né? Você não tem uma obra assim vultuosa para mostrar, porque os recursos eles vão se canalizando com esses apadrinhamentos políticos. Né? Aí você tem uma outra coisa que é a questão da propina, da corrupção, a outra parte vai por aí, né? Então, Aldo tinha esse pensamento, o gestor que pensava adiante, né? O gestor que pensava adiante. Na época dele, as mães, né, as pessoas carentes desses altos ali, que ao ganhar neném não tinha nem uma fralda, não tinha nada, mas ele criou a Destra e se fabricava tudo ali, né? Fabricava a rede da criança, fabricava as fraldas da criança, né? Você alimentava as crianças ali, né? Você cria teares. Quando ele financiava a bacia do açude, aquilo ali ele se pagava com alimento. Ali vinha aquela gestante, se alimentava ali, trazia filho, levava para casa. Aquilo era um céu para aquele pessoal ali. Então, ele era esse político, né? Político de pensamento muito à frente de todos os outros. Em março de 1989, 1990 disputa a primeira eleição para deputado estadual, não se elege, foi aquela disputa entre os dois irmãos, o Tarcisinho, que estava disputando a reeleição, né? E tinha outros candidatos do município de Icó também, então ele perdeu, mostrando que o povo não queria quem trabalhasse. Quem trabalhou, quem teve uma grande administração. Depois, Aldo se candidata novamente, em 1992, a prefeito, e eu tive o orgulho de ter sido convidado por ele para fazer parte da chapa naquela época. E eu costumo dizer isso, que foi assim um dos maiores orgulhos, porque uma pessoa simples, lá do campo, nessa época eu morava no sítio, e ele chegou lá um dia, quase meio-dia, eu estava na roça, catando um feijão. Aí ele chegou e disse, naquela época não era compadre, claro, eu era solteiro ainda, eu acho que não era nem noivo ainda. Ele chegou para mim e disse, eu vim te buscar aqui, você vai ser meu vice-prefeito. Eu disse, mas pode, doutor? Disse, não, o convite está feito, vai se depender de você. Aí a gente foi lá para casa, subimos, almoçamos, o papai começou a conversar com ele, mas Rosani, como é que o Rosani vai entrar nessa? Ele não tem condição para isso. Ele disse, não, a condição maior que ele tem é o caráter, é a postura que eu vejo nele. Eu não estou aqui atrás de ninguém que tenha nada, não. Eu quero alguém que venha somar comigo para a gente fazer uma administração. Então eu fui muito grato a isso e não esqueço nunca esse dia. E aí a gente disputou aquela eleição, costuma dizer, uma eleição totalmente desigual, porque pelo um lado tinha o Dr. Quilom, pelo outro lado tinha o candidato do então prefeito da época, Caboclinho, disputava a eleição, e o Dr. Quilom disputava pelo outro lado. E nós entramos no meio sem nada, sem recurso, sem nada. Eu às vezes lembro que nós, para chegar ao distrito do Icozinho, nós passamos 3 dias andando no Fusca. Como a coisa era difícil, mas com simplicidade. A gente fez aquela política, para mim foi uma das políticas mais bonitas. E eu aprendi uma verdadeira lição, o amor que ele tinha pelo Icó. Porque um cara simples, e andava e fazia, tanto fazia ter 50 pessoas, ter 100, ter 1000, ele deixava a sua proposta da mesma forma, com aquele jeitozinho simples de falar, às vezes subia numa cadeira para ficar mais alto e pregava ali a sua proposta de governo para todos. E foi uma campanha muito bonita. Perdemos. Aí Aldo volta a se candidatar a deputado novamente,
quarta eleição, perde de novo. Aí em 1996 ele disputa a prefeitura de Icó pela terceira vez, nessa vez já com o doutor Aquino como vice, perde novamente, perde, vamos dizer entre aspas, porque eu tenho até, não sei se eu te enviei, uma cópia do jornal Tribuna do Ceará, que mostrava Aldo Monteiro disparado nas pesquisas. O outro candidato, Aldo aparecia com 40, 47, por aí assim, e o outro aparecia com 23% só. Mas no rolo compressor foi usado uma verdadeira vasculhada nessa politicagem que foi implantada no Icó. Eu sei que o Aldo perde a quinta eleição. E aí, para concluir a sua vida, ele disputa a última eleição em 2002 como candidato a deputado estadual, perdendo. Esfriou, já estava um pouco adoentado, 2002, e ficou fora da vida política com um mandato só de prefeito, né? Ter sido o melhor prefeito do Icó e disputar 5 eleições depois de prefeito, perder todas 5, mostrando que o povo do Icó gosta muito mais da política da mão no bolso do que da política do trabalho voltado para a comunidade, que foi o que mais trabalhou e o que menos recebeu. Existia, vamos dizer assim, se aproximava da política. Aí você tinha aqueles chamados cabos eleitorais, os distritos. Aí o cara dizia, rapaz, o distrito que representa é fulano. Então manda X para fulano botar gasolina no carro dele, no carro de um amigo e tal, mas a chamada compra de voto, como a gente vê hoje, aqui no nosso Icó foi assim, declarado, sucedido. Não existia isso, não existia esse tipo de ajuda, você. E principalmente teve uma época aí que a eleição, depois realmente isso foi abolido. Mas o que era que a turma fazia? Matava um boi, a negada comer no dia da eleição. Pronto, isso aí era o que realmente se fazia. Não era dizer, rapaz, fulano chegou na casa de Cicano, 5 votos, ele deu R$1.000, pelos 5 votos que tem lá. A gente não viu muito comentar isso ultimamente na política do Icó? Não, isso aí isso não existia não. Agora, tudo bem de você, rapaz, quem é o cara lá do Cruzeirinho que comanda lá? Vamos dizer, o Chico Nunes, rapaz, foi manda tanto para Chico Nunes, mas para ele botar a gasolina no carro dele, fazer mas comprar diretamente o voto. Não, mas realmente realmente a gente tem que ser realista com as coisas. O que era o Valpo era o político da família, assim, era o Zé Valfrido. Aí você sabe que ele prematuramente faleceu. Então depois dele não teve assim, um filho que sucedesse. O Aldo, como a gente já fez, foi prefeito 6 anos. Mas devido à função dele como administrador, muita gente não votou e não reelegeu para continuar na política. Ele ainda foi candidato, parece que ele ainda foi candidato a deputado estadual, não logrou êxito. Então não teve um filho, essa coisa que, vamos dizer assim, continuasse na política. Aí realmente aí foi onde houve a decadência da política da família Monteiro, porque não teve um seguidor, um filho que seguisse, porque a gente sabe que o próprio Zé Valfrido era um grande político, isso aí o Ceará todo conhece, então não ficou um seguidor dele. Veio o Aldo também, faleceu, posso dizer, novo, também não teve o seu seguidor. Tarcísio, do meu jeito, foi deputado estadual, mas aí nunca não teve, assim, vamos dizer, não teve um filho que se destacou, hoje vai ser o sucessor, não teve essa, vamos dizer assim, esse ramo de ter um da família para seguir. Aí, mediante isso aí, houve vamos dizer assim, a queda da política da família Monteiro, porque não teve um seguidor dos cabeças que era. A cultura, né?
o teatro inoperante, né? O teatro inoperante, a cadeia ali que poderia ter o museu que nunca instituíram, né? Então era um desperdício muito grande. E ele tinha projeto para tudo isso, né? Ele tinha projeto para tudo isso, porque no teatro mesmo ele foi dramatizador ali naquele teatro, né? Ele escreveu peças para o teatro, então ele foi atuante nessa área. Por isso que o amor, né, que ele tinha por essa cidade. E eu sou suspeito a falar de Aldo Monteiro, porque eu tenho Aldo como um pai, como irmão, como professor. Não tenho palavras para definir aqui o que foi Aldo Monteiro, mas em termos, deixando a amizade. E outra coisa que eu preciso salientar aqui, porque hoje no ICO é comum as pessoas farem amizade por troca de algo, né? Eu quero salientar aqui para os nossos irmãos que vão saber disso, é que Aldo foi prefeito do ICO, Zé Valfrido foi prefeito do ICO, seu Valfrido foi prefeito do ICO, e minha família, nós nunca tivemos um cargo na administração dele, graças a meu bom Deus. Foi um cara que governou realmente para todos os icoenses. Mas eu acho que o maior legado que fica de Aldo Monteiro para toda essa geração foi o de ser um cara honesto, exigente na fiscalização das coisas públicas e, acima de tudo, responsável. Aldo deixou a marca na história dele, que foi a honestidade. Desculpe-me as pessoas, mas eu acho que um Aldo Monteiro, para fazer de novo o que Aldo fez no ICO, eu acho que nós não veremos tão cedo. Isso foi a grande legado dele, a honestidade, a transparência e o amor por todos os icoenses, porque ele amava essa terra. A maior marca que ele fez foi essa, foi ser correto nos pagamentos. O que era que se comentava de Aldo? Isso uma vez ele me disse, que ele pegou a gestão anterior dele, ele me disse uma vez. Ele pegou a gestão anterior dele uns 5 meses de atraso. E o que foi que ele fez? Ele pagava o mês, o que ficou, e pagava o dele. E assim sucessivamente. Quando chegou a vez dele, quando era no dia 25 do mês, ele começava a pagar. Você estava no mês de... Pronto, a gente está dando um exemplo muito claro, a gente está no mês de janeiro. Quando era no dia 25 de janeiro, ele começava a pagar janeiro. Dia 30, estava fechada. Dia 25, secretaria tal, 26. E assim sucessivamente. Isso aí eu acho que foi uma das coisas que mais marcou a administração dele, foi justamente e ser correto. Como eu já disse, naquela época se tinha, eu acredito que não tinha o Tribunal de Contas do município, mas podia ter um órgão também fiscalizador, e ninguém nunca ouviu falar que Aldo fosse penalizado porque desviou o dinheiro que disse, não existe. Não. Para finalizar, você conviveu muito tempo assim próximo dele, qual a lembrança que você tem dele, assim, como pessoa, no dia a dia ali? Rapaz, só essa que a gente comenta, né? Você ia para a casa dele, a gente batia aqui o papo, sabe, um cara com muito conhecimento, tá? Assim, a gente foi um legado que ficou para a gente, é o exemplo dele, né? Pois é. Eu acho a organização administrativa, né? Como é que diz assim? A organização administrativa foi muito importante, porque ele era muito organizado nessa parte, né? A administração dele, em termos de organização, a prefeitura não era, vamos dizer assim, não tinha muitos recursos, mas não devia muito, né? Era normal. A própria organização da cidade, né, em termos administrativos, era muito importante, tanto em questão de limpeza, em questão de abastecimento, em questão
de escolas, em questão da própria saúde, sempre foi muito organizado. Mesmo o município na época não tinha hospital, né? Mas sempre foi muito organizado nessa parte. Né? De uma pessoa humana que era o alvo, uma pessoa preocupada com o município, preocupada com a família, preocupada com os amigos, alguém que chegava na casa dele para, na hora de almoço, ele já estava pronto a receber, almoçava com ele. Almocei muitas vezes com ele na mesa, com pessoas que vinham do sítio e que procuravam a casa dele e que merendavam, almoçava, jantava, não tinha isso, não sei por que as pessoas acham que ele tinha um comportamento diferente, era orgulhoso. Eu sinceramente não identifiquei isso na pessoa do lado, eu achei sempre que era uma pessoa que humilde, que não saía para a rua, porque ao passar sempre uma pessoa pedia alguma coisa, né? E às vezes ele sentia vergonha de não ter R$1 para dar a uma pessoa. Então muitas vezes ele não saía por conta disso, porque ele gostaria de ajudar, né? Então, lembrar da figura do Aldo, dessa pessoa humana, desse grande amigo que foi, né? Então é uma satisfação falar da pessoa que ele é